Deputado Chico Alencar. Vossa Excelência tem 15 minutos como membro da comissão. Deputadas, deputados, servidores, todos que acompanham esta sessão, o que acontece aqui é grave, não é trivial, é raro e merece de cada um de nós toda a responsabilidade. Destituir um presidente da República, depois que conquistamos a democracia, ainda que limitada, que temos no Brasil, e quem lutou contra a ditadura sabe disso, é algo que tem que ser feito com muito critério. O impeachment é a definição constitucional mais grave do nosso ordenamento político. Por isso o pessoal traz aqui as suas razões, inclusive entregando um voto em separado, tentando ir além da simplificação maniqueísta que divide o mundo brasileiro entre linchadores e adoradores, coxinhas e petralhas, o bem absoluto e o mal total. Isso é ridículo, é estreito, não ajuda a construção de uma civilização política digna desse nome. Queria dizer que o pedido do impeachment está com alguns defeitos congênitos. O primeiro deles é ter sido aceito após uma longa barganha por parte do presidente real Eduardo Cunha, seja com o governo e o PT, seja com os partidos da oposição conservadora, para acatá-lo ou não. Ele próprio declarou isso, e mais, quem diz isso é ninguém menos que Miguel Reale Júnior. Não foi coincidência, diz o doutor, que Cunha tenha decidido acolher o impeachment no momento em que deputados do PT, como custaram, decidiram votar favoravelmente a sua cassação no Conselho de Ética. Foi uma chantagem explícita, está escrito aqui pelo doutor Miguel Reale Júnior, mas Cunha escreveu certo por linhas tortas, ou seja, rigor ético de ocasião do doutor Reale Júnior na apreciação desse fato. Segundo lugar, o próprio conteúdo do pedido, sinceramente, meu caro Jovair, que já foi cuidar da sua voz e da sua saúde, no que faz muito bem, para que não seja chamado de saudoso aqui tão cedo, como nenhum de nós, decreto de crédito suplementar, que, aliás, Michel Temer assinou, e também em dezembro, Cunha, quando recebeu pedido similar de impeachment, engavetou. Eles estão respaldados na legislação 13.080, 13.115, de 2015. Nós somos legisladores e sabemos disso. As tais pedaladas, aqueles recursos, contratação de prestação de serviços com bancos públicos para garantir não só Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, não. O Bolsa Empresário do BNDES, que esse governo fez, praticou com muita generosidade, agradando a esses que agora nas federações empresariais o traem. Plano Safra, que beneficia também grandes agricultores, está aí a CNA e outras entidades, a despeito da ministra Cátia Abreu, também pedindo a destituição da presidente. Mas, olha, não se enquadram nos artigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que precisa ser revista à luz da responsabilidade social nesse país. Os pobres são sempre os que pagam os patos, os gansos, as falcatruas e a corrupção sistêmica que há nesse país. Infelizmente, os governos do PT, desde 2003, com Henrique Meirelles no Banco Central, ele que foi eleito pelo tucanato, assimilaram o dogma do superávit primário, afetando, inclusive, os direitos sociais. Essa ideia de superávit primário, que o FMI tanto cultua, não vale para os países centrais, só para os periféricos. E olha, nós temos o dever e a obrigação de não aplicar golpes na verdade. Eu tenho visto aqui, sinceramente, sessões extraordinárias de cinismo. Vale dizer, zelo orçamentário espetacular agora
para quem, na verdade, para uma maioria, diria eu, só se preocupa fundamentalmente com as suas emendas orçamentárias individuais para garantir reprodução de mandatos. Zelo com as contas públicas por quem diz aí nos corredores que, em boa parte, e sabemos disso, isso é verdade, orçamento no Brasil é peça de ficção. Preocupação com o dinheiro público, com o dinheiro da população, por quem não questiona jamais os ganhos dos bancos, dos grandes rentistas, e com o cumprimento do artigo 26 das disposições transitórias da nossa Constituição, que fala sobre a nunca efetuada auditoria da dívida. Ainda no cinismo, no golpe contra a verdade. Repúdio à corrupção por quem é acusado, e há muitos de nós nessa situação, de ser beneficiário dela. Os registros da nossa justiça estão aí para confirmar. Clamor pela moralidade pública para quem naturaliza as práticas nefastas, inclusive autoritárias, de Eduardo Cunha, o presidente réu dessa casa. Dilma praticou estelionato eleitoral, sim. Está fazendo, tentou fazer no seu governo, que a rigor ainda nem conseguiu começar, o contrário do que ela prometeu na campanha, em especial no segundo turno. Agora, o estelionato eleitoral também é daqueles que, adeptos do programa neoliberal, Levi, inclusive, foi da assessoria econômica de Aécio, rejeitaram todas as suas propostas no ano passado, do ajuste puro e duro. Isso não deixa de ser estelionato eleitoral. De tudo que é lado, meu Deus. Nós estamos correndo o risco aqui de praticar mais um golpe, que é o golpe do imediatismo, o golpe da absolutização do presente. Sabe por quê? Todo ato político, toda decisão do Congresso vale por si e por suas consequências. A linha sucessória nesse país, reconheçamos, vai da má aos piores. Mas quem diz que tirar a Dilma numa grave decisão, raríssima, pesada, traumática, ainda que com previsão constitucional, para colocar Michel Temer, seu sócio do PMDB desde 2003, vai mudar muito o país, transformar, está enganando a população. Nosso problema é sistêmico, como, aliás, disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Sua Excelência, recentemente, numa conversa franca, de bom professor que é, com jovens, disse que o sistema político brasileiro, que carece de legitimidade democrática, deu uma centralidade imensa ao dinheiro, à necessidade de financiamento, e se tornou um espaço de corrupção generalizada. Quando o jornal exibia que o PMDB desembarcou do governo e mostrava as pessoas que erguiam as mãos, eu olhei, meu Deus do céu, é essa a nossa alternativa de poder? E ele diz que não vai fulanizar e diz o essencial, é preciso mudar tudo sob pena da gente enganar. O PMDB de Cunha, Temer, não é solução, é parte pesada do problema. E aí eu não quero citar nenhum cientista político, não. Vou no sábio Albert Einstein, numa frase dele conhecida: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Não temos ilusão com esse impeachment, inclusive porque ele está fundado objetivamente, no que temos que examinar aqui no plenário, em questões orçamentárias, não tem um elemento sobre corrupção. Aliás, curiosamente, olha, eu acho que a Dilma é leniente, deixou o barco correr, mas na delação de Delcídio Amaral, se leram com atenção as 250 páginas, a pessoa menos acusada por ele é a Dilma, porque ele cita uma série de grandes raposas políticas do PT e de vários outros partidos, como PSDB, e DEM, e vários outros, PP, e as menções que ele faz a Dilma também incorporam o seguinte: o ódio que Cunha tem a ela porque ela desmontou o esquema em Furnas. E nós, lá do Rio de Janeiro, sabemos bem as operações junto ao Fundo Real Grandeza. A dissensão de Dilma com Michel Temer era porque supostos apadrinhados por ele, como João Augusto Henrique, ela não manteve na Petrobras. Então é evidente que aí
há um elemento para se imolar em praça pública como expiação por um corpo político que está adoentado, gravemente enfermo, moribundo, entregando-se à queimação pública um indivíduo que, como sabemos, inclusive o pessoal do PT, não é orgânica desse sistema apodrecido. O que se arma é um novo pacto das elites, porque Dilma e o PT deixaram de ser funcionais. O autoempresariado, parte da mídia, grandes setores, os setores mais conservadores da sociedade, eu ouço coisas horrorosas nessas manifestações, massivas, é verdade, em relação a ódio e a antipolítica, olha o perigo. Há um golpe em curso também na Lava Jato. A nossa Mãos Limpas pode ficar maneta, não apenas por arbitrariedades que promotores e juízes venham a cometer, como alertou em boa hora o Supremo Tribunal Federal e o ministro Teori. Pode anular tudo, essa sanha de vingador e de grande herói. Mas o que se pretende, segundo se diz, é dar um basta na Lava Jato. Ela já cumpriu a sua função, colocou o carimbo de corrupto no PT, que fez por merecer em boa parte, e agora não pode ir além. Só que a Odebrecht, na sua nota, ela que financiou muitos parlamentares, muitos candidatos aos governos, diz que a Operação Lava Jato revela, na verdade, a existência de um sistema ilegal e ilegítimo de financiamento do sistema partidário e eleitoral do país. Por fim, o nosso não aqui está carregado de sims. Um novo modelo econômico a ser construído com as forças sociais vivas da sociedade brasileira, superando esse modelo liberal periférico. Boa parte da nossa crise econômica, que se não fosse aguda, não respaldaria, inclusive, nem a insatisfação popular, nem mesmo esse pedido de impeachment, mas superando a nossa condição histórica liberal periférica. Uma reforma tributária progressiva que tenha a coragem de gravar as grandes heranças, os altos bens patrimoniais, as grandes fortunas. Nós nunca tivemos coragem de fazer isso nesse Congresso. E outra reforma fundamental, diante da qual nós não nos colocamos, inclusive a suposta reforma aqui foi também manipulada por Cunha, que destituiu até o relator da comissão da reforma política, para que a economia não continue colonizando a política, para que o tamanho do bolso não seja mais preponderante que o tamanho das ideias e causas, para que os partidos, e mais de 100 trocaram de partidos agora, e muitos, não diria todos, por interesse meramente paroquial e eleitoral, de oportunidades, para que eles possam ser doutrinários, programáticos, ideológicos, que tenham conteúdo e sustentabilidade, para que a gente possa enfrentar o que é elemento da corrupção histórica, larvar sistêmica na sociedade brasileira, e que não é apontado aqui contra a atual presidente da República, que é o clientelismo, que é o fisiologismo, que é o patrimonialismo. Por fim, senhor presidente, quero entregar aqui o nosso voto específico do PSOL. Nós queremos, ao dizer não a este impeachment sem fundamento, onde se mistura alhos com bugalhos e fala de um orçamento sobre o qual nós temos responsabilidade, inclusive para fiscalizá-lo efetivamente, pedaladas que foram praticadas por vários governantes, desde Fernando Henrique Cardoso, mas o que nós queremos é avançar, ver no hoje as perspectivas de futuro, no agora como será o amanhã. Esse país precisa ser passado a limpo e só o poder instituinte, que é o povo, pode fazê-lo, inserindo-se na política com P maiúsculo, que é bem diferente da politicagem da politicagem. O nosso não a esse impeachment é um sim a mais direitos. E os mais pobres nesse país são os que são sempre privados de direitos. E um eventual governo Michel Temer já tem aquela ponte para o futuro, que é uma pinguela para o passado, de supressão de direitos de trabalhadores. Até Paulinho da Força, insuspeito de qualquer intenção de não votar
a favor de votar contra esse impeachment, disse que não dá para segurar junto aos trabalhadores. Mais democracia, mais direitos, mais organização do povo, mais cidadania, mais transparência. É preciso arrancar alegrias ao futuro. Antes de passar